Olá, a Jolivi hoje saiu do nosso estúdio, veio até o Hospital Edmundo Vasconcelos, por isso que estamos aqui num ambiente diferente, para falar de um tema muito interessante. Sou Fernanda Aranda, editora da Jolivi, e hoje eu vou te contar por que a chamada medicina do corredor da morte, os anjos da morte, que é a medicina paliativa e os cuidados paliativos, na verdade ensinam para a gente a ter uma relação diferente com a nossa própria saúde e pode ser até um caminho muito efetivo para que a tão conturbada relação entre médico e paciente fique melhor, mais apaziguada. Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o Dr. Ricardo Caponeiro. Olá, tudo bem, Fernanda? doutor? É um prazer estar aqui com você. Obrigada por ter encontrado esse espaço na agenda para tomar o café comigo e com os leitores da Jolivi. Eu que agradeço. O que a medicina tradicional e a gente na nossa casa pode aprender com o cuidado paliativo? Bom, eu queria dizer para você que a medicina nasceu paliativa, né? Se a gente pensar na época de Hipócrates, não tinha raio-x, não tinha ultrassom, não tinha de laboratório. O máximo que ele fazia era cuidar de algumas feridas, prescrever algumas ervas que se conhecia daquela época, e quase tudo que se diagnosticava era para melhorar a evolução da doença. Pouco se curava, a não ser alguns cortes, algumas feridas, alguns machucados. Nem antibiótico não tinha naquela época, né? Isso a gente ficou assim, durante milênios a gente ficou dessa forma. Aí com o aparecimento da penicilina, os antibióticos, os métodos de imagem, anestesia, as grandes cirurgias, a medicina foi se deslumbrando com a tecnologia e esqueceu que a gente ainda hoje cura muito pouco. A gente cura traumatismo, a gente cura fratura, a gente cura corte, a gente cura alguns machucados, a gente cura algumas doenças infecciosas por causa dos antibióticos, nem todos, porque a gente não cura as viroses, né? Mas cura algumas doenças bacterianas e algumas verminosas com antibiótico, mas a grande parte do resto da medicina, ela é paliativa, ou seja, não vai levar à cura. Então a gente estava dizendo, a gente não cura reumatismo, a gente não cura psoríase, a gente não cura hipertensão arterial, a gente melhora a evolução dessas doenças. Ou seja, e a gente diz, se você não é curativo, tudo que não é curativo é paliativo. Então a medicina, em essência, ela é paliativa. Mas os médicos se deslumbraram com a tecnologia e, às vezes, mesmo fazendo coisas que são paliativas, eles lidam como se fosse a cura, né? Então, hoje, a medicina paliativa é para ser feita desde o diagnóstico, né, de qualquer doença que possa ter um prognóstico reservado por alguma forma. Eu acho que tem uma questão mesmo da semântica disso, né? Que quando a gente diz que não é curativo, é como se a gente não pudesse fazer mais nada por aquela pessoa. Exatamente, como se fosse um abandono de tratamento. E o paciente fica muito assustado, né? Quando ele vai para o médico e o médico diz, olha, o seu caso é um caso paliativo, ele sente que não há nada que possa ser feito por ele. E acho que pior, acho que ele sente que ele não pode mais fazer nada por ele mesmo. Quando né? é exatamente o contrário, né? Eu falo assim, o que muda não é o tratamento que você vai fazer, mas são os objetivos que você tem. E quando você sabe que a cura é um objetivo mais remoto, e você sabe que a melhor qualidade de vida é um objetivo mais palpável, você vai se planejar para isso. Então você vai ter uma evolução melhor. Então a gente sabe que os pacientes que fazem cuidados paliativos desde o início não vivem nem um dia a menos do que quem faz cuidado dito curativo, né? Porque na verdade a gente sabe que não era curativo, mas tem uma qualidade de vida muito melhor, né? E às vezes até vive um pouco mais porque não tem a obstinação terapêutica, que é a medicina da futilidade. É aquilo fazer exames por fazer exame, fazer tratamento por fazer o tratamento, sem pensar na utilidade daquilo, que não só não faz bem, mas como a gente sabe que pode fazer mal. Então hoje tem trabalhos que mostram que quem faz cuidados paliativos desde o começo pode até viver mais, porque não vai ter obstinação terapêutica de coisas que podem ser lesivas para ela. Essa obstinação terapêutica, essa medicina da futilidade, as pessoas às vezes podem pensar que isso está tão distante de mim, mas você vai até o médico buscando a indicação de um exame ou buscando que ele faça a prescrição de uma droga, ainda que se, por exemplo, você tomasse mais água ou caminhasse todas as manhãs, você teria os mesmos benefícios, mas você vai atrás de uma prescrição, você vai atrás da indicação de um exame. Na verdade, vai atrás da solução mágica, né? Que isso sempre se buscou por isso, a bala mágica que resolvesse todos os males, né? Ou seja, a gente não tem essa bala mágica. Claro, se a gente tivesse, eu gostaria muito de usar, né? Eu também. Mas a gente não tem essa bala mágica que resolve todos os problemas. E às vezes a pessoa busca a solução mais simples e mais fácil, aquilo que aparentemente dá uma solução. Só que a gente não pode viver com a aparência, a gente tem que viver com a essência. Então, entender o problema, lidar com o problema, deixa o paciente mais capacitado a tomar as melhores decisões para ele, né? De evitar tratamentos que vão só causar mal sem causar bem. Então, a medicina paliativa resgata essa reflexão
sobre o objetivo do tratamento, quais são os que podem de fato trazer os benefícios, qual é a ponderação do benefício que você está tendo para o mal-estar que você vai ter por fazer aquilo. Acho que um pouco dessa relação, essa desigualdade que existe hoje na relação, que o médico se preocupa pouco em saber o que o paciente deseja e o paciente também acha que ele não tem que pensar muito nisso. Não tem muito disso, não é um recuo. Isso acho que talvez seja o mais usual na prática do dia a dia, né? Que hoje o médico acha que se existe um protocolo, se ele não seguir aquele protocolo, é um erro médico, né? Então ele nem se preocupa em discutir com os pacientes, está comentando isso um pouquinho antes, de que nos Estados Unidos fizeram uma entrevista com médicos que viram o paciente e perguntaram para um colega se aquela conduta estava correta. 98% das vezes o caso está cientificamente correto. Aí perguntou para o paciente estava satisfeito, 60% estava insatisfeito. Ou seja, a conduta estava correta, mas não era o jeito que ele queria. Eu digo para ficar mais fácil, você vai num restaurante, senta na mesa, o médico traz para você, o garçom serve para você uma lagosta muito bem preparada. Eu falo, mas eu odeio frutos do mar. Assim, mas a lagosta estava ótima. Está ótimo, o chefe fez a melhor lagosta. Ninguém perguntou se você gostava de lagosta ou não, gente. Então, o prato estava perfeito, bem servido, extremamente bem elaborado, mas não era o que você queria. Não era o seu desejo. Então assim, mas como você vai reclamar do restaurante que deu o prato mais caro do restaurante, extremamente bem servido? Então assim, isso é oferecer o que tem de melhor da técnica, mas sem refletir o que é melhor para você. De repente você podia querer arroz com feijão, né? De repente arroz com feijão podia ser o que fosse mais interessante para você. Então nem sempre que tudo que tem de sofisticado na medicina é o melhor para você. É claro, isso envolve educar o paciente para ele participar, fazer com que o paciente entenda. E essa discrepância é uma discrepância semântica, ou seja, os pacientes não entendem as mesmas coisas porque não têm as mesmas vivências. E você às vezes tem que discutir com o paciente se ele quer ir para a UTI ou não. Né? Então ele fala assim, olha, se você ficar muito mal, situação muito grave, você quer ir para a UTI? Ele fala, claro que sim, doutor, eu vi o IAR na televisão, lá é fantástico, tem um monte de aparelho, um monte de médicos, eles resolvem tudo. Né? Aí fala, você já foi uma vez numa UTI? Fala, não, doutor. Aí você pega alguém que por acaso passou numa UTI e pergunta para ele se ele quer voltar para a UTI. Fala, de jeito nenhum, eu prefiro morrer do que voltar para lá. Ou seja, como é que você pega um paciente que nunca viu uma UTI de perto, só viu a ideia que ele tem na televisão, e pergunta se ele quer ir para a UTI ou não, ele não sabe o que é uma UTI. Então você precisa dizer o que é o adequado. Se eu perguntar assim, você quer fazer uma endoscopia? Ele fala, claro que quero. Então, você sabe como é que faz uma endoscopia? Não, isso ninguém explicou. Né? Qual é a finalidade da endoscopia? Fazer, se ela vai dizer que eu vou ficar bem por 10 anos? Não, ela não vai, só vai dizer que você está bem hoje. Né? Então, acho que você precisa educar os pacientes para compreender os exames, compreender os pacientes e entender por que é que eles querem as coisas. Né? Quais são os motivos que levam ele a querer ou não querer fazer um tratamento, o que ele espera daquilo, qual a resposta que ele vai ter. Agora, a gente está falando, claro, isso leva tempo. Né? E a medicina tem uma corrente chamada de Taylorismo, que resolveu usar o modelo Toyota de eficiência para a medicina. Então, você tem que cumprir um protocolo, que tem que dar tantas informações, obter tantas informações e chegar a essa conclusão. Você fez isso em 10 minutos, está muito bem feito. Né? Agora, isso não dá tempo de reflexão, de esclarecimento. Nessa medicina tecnológica de alta eficiente, se esqueceu o lado humano, né? Aquilo que é o papel terapêutico do próprio médico. Né? Balint, Michael Madrid já dizia isso, que o médico é o instrumento mais utilizado da medicina, que devia ser conhecido a sua posologia e os seus efeitos colaterais. E a gente esqueceu isso. Né? Hoje tem muitos pacientes que chegam no consultório, às vezes mal psicologicamente, pela forma que o médico deu a notícia para eles, pela forma que foi comunicada. Né? Então você olha, uma vez uma pessoa chegou lá... A consulta médica foi mais nociva ainda para aquele quadro. Uma paciente chegou no consultório desesperada, para o sujeito, eu falei para ela, olha, tem uma coisa ruim dentro de você que está apodrecendo tudo para você, está comendo tudo, não dá nem para operar mais. Né, sabe assim, você fala que é uma coisa podre, comendo você por dentro, você faz uma ideia totalmente errônea. Né? Então, assim, as palavras que você escolhe, o jeito que você faz, às vezes faz um mal psicológico no paciente e vai ser difícil remediar depois. Muito maluco que em medicina, a medicina de resultado seja quantas consultas você fez e não qual a experiência que seu paciente teve, né? Exatamente. Eu acho que enquanto a gente não pensar nisso do ponto de vista estrutural mesmo, a gente vai continuar tendo uma medicina que é baseada na doença e não é baseada na experiência e não na saúde. É que muitas vezes a medicina foi dominada por administradores, né, que querem produtividade, querem rendimento, né, que não querem qualidade. Né? Eles não querem saber a satisfação do paciente. É o que eu falei para você naquele caso que eu citei. 98% dos seus colegas vão achar que você fez o correto, mas 60% dos pacientes vão dizer que estão insatisfeitos. Porque, sabe assim, voltando ao exemplo do restaurante, o cara trouxe o prato que você queria, do jeito que você queria, mas falou, você tem 5 minutos para comer.
Ou Sabe? seja, Ou seja, apesar de ser a conduta certa e o prato certo que você queria, não é na forma que você queria, né? Você queria sentar, apreciar o prato, conversar, bater papo. Então, assim, o tempo que você tem para ficar com o médico, para explicar, para discutir suas dúvidas. Tanto é que hoje, mesmo uma parte do que a gente chama de cuidados paliativos é o que a gente chama de controle de sintomas. E alguns até preferem chamar assim para tirar o estigma de cuidados paliativos. Se você for avaliar, os médicos não avaliam a vida sexual do paciente, se ele dormiu bem à noite ou não, se o intestino dele funcionou. Ele quer saber se você teve febre, se você vomitou, se você teve alguma coisa grave, mas se você está feliz, se você está com depressão, se você dormiu à noite, se você teve vida sexual ou não. Não faz parte... Isso é muito demorado para a gente perguntar tudo isso. E muitas vezes você vai num ortopedista e daí você fala, eu tô com dor na cabeça. Não, isso é do neuro. E às vezes a gente se surpreende, né, doutora? Eu tenho uma experiência com cuidados paliativos que eu acho muito legal de dividir, que eu era repórter, estava bem no comecinho assim da profissão, e aí fui cobrir um hospital que tinha reservado pouco mais de 10 leitos para receber pacientes que não tinham nenhuma possibilidade ou previsão de alta. Então esses pacientes estavam espalhados pelo estado de São Paulo, um em Bauru, alguns na capital, enfim, vários municípios paulistas, e todos eles iam ser concentrados nesse hospital em Mogi das Cruzes, porque eles não tinham perspectiva de alta, e lá eles iam receber a chamada medicina paliativa e os cuidados paliativos. Para surpresa da equipe médica, mas não dos médicos que faziam cuidados paliativos, 2 meses internados nesse local em que não havia perspectiva de alta, 2 altas hospitalares. E aí a família, assim, nossa, nunca tinham me dado essa esperança, não sabiam nem muito bem como lidar com aquilo, mas a medicina paliativa proporcionou isso. É isso mesmo? É isso mesmo. Há esse efeito surpresa ou não é tão surpreendente não é assim? surpresa, porque na verdade, assim, o sofrimento só é intolerável quando ninguém cuida. Quando você cuida, até o sofrimento é tolerável, né? Então, assim, tudo vai depender de você ver a estrutura familiar que a pessoa tem, os cuidados que você tem. E muitas dessas pessoas são pessoas que, por serem abandonadas e relegadas para o segundo plano e deixadas de lado, perderam a esperança. Então, a hora que tem alguém que cuida, fala, não, mas eu posso melhorar. Ela começa a acreditar que ela de fato pode fazer alguma coisa e pode melhorar. A gente faz assim, para quem fala que desistiu da vida, pega o Stephen Hawking. O cara que foi dado para ele um diagnóstico, que deram para ele um diagnóstico 2 anos de vida, está vivo até hoje. Hoje mexe só o músculo da bochecha e está trabalhando. Né? Sabe, você vai dizer assim, olha, não posso fazer mais nada na minha vida? Né? Se esse fosse deixado numa instituição, fosse, olha, você tem esclerose lateral amiotrófica e vai morrer e fica aí, eu não tinha feito nada do que ele fez a vida dele inteira. Né? Então, você vê, então, muito depende do que a pessoa acredita do que ela pode fazer ainda. Então, se ninguém cuida, ninguém te auxilia, ninguém te dá a mão, você morre mesmo. Né? Então, quando as pessoas mostram que você ainda tem muita coisa que pode fazer, e dificilmente tem alguém que não possa fazer mais nada na vida, né? Se você cuida e dá essa oportunidade para a pessoa, ela vai viver muito melhor. Tem um trabalho muito interessante de um psiquiatra do Memorial Hospital de Nova York, chamado Dr. William Breitbart, que segue a teoria do Viktor Frankl, da logosofia, de que tudo depende de como as coisas são colocadas para você, que a vida precisa ter um significado. Então, mesmo o sofrimento na morte, o que deixa a pessoa aflita é o fato de não ter um significado. Né? O ruim não é morrer, o ruim é morrer sem um significado. Então, ele chega os pacientes que estão em fase muito avançada da doença mesmo, você põe uma cadeirinha do lado do paciente e fala assim, nós vamos gravar uma conversa, né? Depois a gente vai transcrever isso, e a gente quer que você diga assim, olha, se você for morrer mesmo, qual é o legado da sua vida? O que é que você quer deixar de mensagem para os que vão ficar? Né? Ele simplesmente escuta o paciente por 1 hora, 2 horas, 1 dia, 2 dias, o tempo que for suficiente. A hora que o paciente fala assim, eu já falei tudo que eu queria falar. Ele leva isso para uma pessoa que transcreve tudo isso, faz uma pequena correção da estrutura daquilo, coloca isso no papel e dá para ele algumas cópias, você pode distribuir para quem você quiser. E ele mediu isso em termos de qualidade de vida antes de fazer o questionário, depois do questionário. Só por fazer isso, por dar um significado para a sua existência e deixar um legado, as pessoas melhoram muito a expectativa de vida delas, a qualidade de vida, a esperança, ou seja, elas se sentem de fato integrando a espécie humana, integrando a sociedade. Então, ruim encontrando um significado. Ou seja, o ruim não é o sofrimento. Todo mundo sabe que vai morrer, mas o duro é morrer sem nenhum significado, sem deixar nada. Né? Eu acho que é muito interessante, a gente já está caminhando para o fim, mas eu acho que é muito interessante porque isso traz um novo significado, ressignifica os nossos hábitos de vida que estão tão deixados de lado, É verdade. Né? Porque se você pensa assim,
o ideal é você comer direitinho, né? Ter uma dieta bacana, ou fazer um exercício e tal. E você não agrega significado a isso, as pessoas não vão fazer mesmo. A pessoa né? vai dizer, mas para que eu vou comer se eu vou morrer? Exatamente. Né? Agora, se você fala para a pessoa, olha, assim, eu gosto de você, eu me importo com você, eu vou estar sempre com você, você ainda é uma pessoa muito importante, você pode ser importante para muita outra gente, até contando suas experiências de vida, e para isso você precisa se alimentar, você precisa ficar bem. A pessoa fala, bom, então tá bom, então eu preciso me alimentar porque eu preciso contar minha história para o outro. Né? Eu preciso então, fazer alguma coisa você dá um ainda, significado para a vida dela. Então, né? assim, então ela pode até continuar sofrendo, porque a vida é limitada, né? Mas ela vê um motivo para o sofrimento dela, vê um significado naquilo. E aí você resgata a pessoa. E essas pessoas que às vezes estavam abandonadas, que tinham desistido de tudo, que são aquelas pessoas que agora começam a se alimentar, começam a tomar banho, cuidar da higiene, e que aí pode sair do leito. Pode até voltar para a sociedade. Pode ter uma alta, ou pode finalmente entender que o que ela coloca no prato dela tem a ver com o que ela quer fazer amanhã. Que mesmo que não seja a cura, né, mas que vai tornar a vida dela melhor pelo tempo que for possível. E tratar integralmente isso e não ficar tratando, não, o melhor remédio para enjoo, o melhor remédio para náusea, o melhor remédio para dor, e tratar pontualmente, que é algo que faz a medicina tradicional. Sim. Né, assim, dá um remedinho para cada sintoma. Aí chega lá para ser tomando 15 comprimidos, mas não entendeu o processo como um todo. Não faz nenhum sentido. E até que os sintomas vêm de agrupamento, né, vem em clusters, que uma coisa está levando a outra. Né? Então, que a prevenção de tudo isso, às vezes, é a melhor abordagem. E a prevenção só vai ser possível se você tratar desde o começo. Né? A gente vê muitas vezes o paciente que já está caquético, a gente é chamado para fazer nutrição parenteral. Fala assim, mas isso não vai reverter o problema. O problema é quando ele começou a parar de comer. Então você começa a intervir quando ele começou a diminuir a ingesta dele, quando a ingesta calórica ficou menor do que as necessidades dele, é nesse ponto que você tem que intervir. Na hora que ele perdeu 50 quilos de peso, que ele está só pele e osso. Né? E isso vale para todos os sintomas. Você não precisa esperar a dor ficar lancinante, não precisa esperar o intestino ficar preso uma semana. Não, então você tem que ter uma intervenção precoce. Então isso só pode ser feito se você fizer isso desde o início do tratamento e conhecer o paciente, saber das expectativas dele e dar para ele o espaço para falar do que está incomodando. Eu acho isso fundamental, eu acho que você não precisa ter a doença para pensar na saúde, e eu acho que quando você for ao seu médico, se você sai da consulta entendendo que aquilo teve um sentido, que aquilo, né, você compreendeu e tal, significa que a relação com o seu médico pode ser uma relação diferente, ainda que seja o convênio, ainda que seja o SUS, ainda, enfim, né? Porque as pessoas me perguntam assim, como escolher o meu médico? Eu acho que essa nossa conversa, talvez eu possa responder assim, faz sentido para você aquela consulta? É verdade. Eu acho que pode ser um bom porque, ponto. assim, isso é importante para tudo. Né? Às vezes tem paciente que fala assim, eu quero parar de fumar. Por que é que você quer parar de fumar? Não, porque minha mulher não para de receber o saco. Então, assim, você quer parar de fumar? Não, eu não faço questão. Então não vai dar certo. Então não vai dar certo. Então você precisa entender quais são as motivações, você precisa estar motivado para aquilo, e aí sim ajuda. Né? Agora você chega e fala assim, eu quero parar de fumar. Receito lá um remedinho, toma esse remedinho. Não vai parar de fumar nunca. Né? Porque você não entendeu a motivação, não entendeu o que está envolvido naquele processo. Aí não consegue parar de fumar, daí não consegue mais dormir, daí toma um remédio para parar de fumar, um remédio para dormir. E pensando que o cuidado paliativo não é um cuidado da morte, né? É o cuidado da qualidade de vida, né? Muito bom. E que a gente faz isso em mais de 80% das coisas que a gente trata. Porque, como eu falei desde o começo, a gente não cura reumatismo, a gente não cura pressão alta, a gente não cura diabetes, a gente melhora a qualidade de vida. Ou seja, em todas essas situações a gente é paliativo. Seja paliativo na sua vida, acompanhe a Jolivie, deixe seu e-mail, receba as nossas newsletters. Muito obrigada, doutor, pelo seu Fernanda, tempo. Eu que agradeço. Sempre que quiser voltar, Café com Saúde está à sua disposição. Vai ser um prazer. Tá bom? Tá ótimo. Até mais, pessoal. Tchau.